A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer ao nosso bom Deus pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos e principalmente o livro do Apocalipse. Eu quero agradecer também a você por sua audiência, a você que assiste diariamente ao nosso programa, a você que tem divulgado os Instantes Finais nas suas redes sociais. Que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Eu gostaria de lembrar que você pode assistir a nossa programação, não só pela TV, mas de qualquer lugar do Brasil e do mundo, pelo YouTube, em dois canais diferentes, Rede Brasil Oficial e IEADP Oficial, ou pelo site www.iadpeplay.org.br. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua pergunta, a sua mensagem, anote aí o novo número do WhatsApp do programa. O prefixo é 81 e o número é o 994661010. Está aparecendo aí na sua tela, 994661010. Se você está acompanhando diariamente os Instantes Finais, você sabe que nós estamos estudando as 7 cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia. No programa anterior, nós iniciamos o estudo da 5ª carta que foi enviada à igreja de Sardes. Nós já estudamos 4, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Estamos estudando a 5ª, que é a carta enviada à igreja de Sardes. E como fazemos diariamente, nós costumamos recapitular, relembrar, rever o que já vimos para reforçar o aprendizado. Então vamos recapitular o que vimos? Vamos lá. Primeiro, nós vimos que o nome Sardes significa príncipe de gozo. Ela foi a capital da Lídia lá no século 7 a.C., né? E era uma das cidades mais magníficas do mundo. Inclusive essas ruínas aí são atuais. Quem vai lá na Turquia hoje pode visitar essas ruínas que demonstram claramente que há uma cidade antiga ali, lá na Turquia, na Ásia Menor, conhecida como a cidade de Sardes nos tempos bíblicos. Vimos também, pode passar a tela, que quando João escreveu a carta, era uma cidade rica, mas degenerada, né, comprometida com o pecado, e a glória da cidade estava no passado. Aquelas pessoas que tinham orgulho do seu passado e os seus habitantes estavam entregues a uma vida de luxúria, uma vida de promiscuidade. Vimos também, esse mapa você já deve conhecer, não é? Que a cidade de Sardes estava localizada aí a cerca de 24 quilômetros de Esmirna. Era uma cidade fortificada, ficava numa fortaleza natural, no alto de uma montanha. Além disso, fortificada por uma grande muralha. E nós vamos ver no programa hoje que isso trouxe problemas para os seus habitantes, que se sentiam assim muito orgulhosos, imbatíveis, inabaláveis. Isso trouxe prejuízos para a cidade de Sardes. Vimos também que lá em Sardes não havia aquele culto ao imperador, como havia, por exemplo, lá em Pérgamo ou Tiatira, mas nós percebemos aí que em Sardes havia um grande templo que era dedicado a uma deusa, uma padroeira, na realidade, chamada Cibele. À sua esquerda, volte por favor, à sua esquerda você vê as ruínas desse templo dedicado a essa deusa chamada Cibele, e à sua direita você vê essa imagem, essa estátua dessa deusa que era muito conhecida no mundo antigo e que as pessoas acreditavam que Cibele tinha o poder de restaurar a vida dos mortos. E você vai perceber na carta que é Jesus, só Jesus é quem pode, que tem esse poder de restaurar vidas. Nós vamos ver nessa carta enviada à igreja de Sardes. E também vimos, pode passar a tela, inclusive essa imagem é de uma sinagoga dos judeus, uma grande sinagoga que havia lá na cidade de Sardes. E nós vamos perceber que a glória tanto da igreja quanto da cidade estava no passado. Não temos outras informações sobre a igreja de Sardes na Bíblia, só nessa carta. Não sabemos quem fundou essa igreja, não sabemos quem levou o evangelho, não sabemos. Não há registro que Paulo tenha evangelizado nessa cidade. Mas podemos dizer que havia sim uma cidade que se deixou se influenciar
a igreja deixou-se influenciar pela sociedade, não é? Pela cidade. Em vez de a igreja influenciar a cidade, passou a ser influenciada. E você sabe que quando a igreja não cumpre a sua missão, esta é a tendência natural, em vez de ela influenciar, ela passa a ser influenciada. E nós estudamos o primeiro versículo. A carta enviada à igreja de Sardes, ela é uma carta curta, são apenas 6 versículos e nós estudamos apenas o versículo 1. Dissemos que nós não sabemos quem é o anjo, o pastor, o responsável pela igreja. Sabemos sim que havia ali um obreiro, não temos dúvida disso. Jesus se revela, se identifica para aquela igreja como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Nós explicamos isso, que esses 7 Espíritos aí não são 7 Espíritos distintos, mas fala da multiforme, das muitas ações do Espírito Santo na vida de Cristo. Inclusive, nós citamos a profecia de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Jesus se revela também como aquele que tem as 7 estrelas, como ele se identificou a João no capítulo 1. E essas 7 estrelas, conforme Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, são os anjos, são os pastores que estão nas mãos de Jesus. E também nós vimos que Jesus disse à igreja de Sardes: eu sei as tuas obras, ele é onisciente, conhece tudo, e que infelizmente a igreja de Sardes, pode trazer a tela por favor, recebeu de Jesus, né, essa exortação, essa repreensão. Jesus disse à igreja de Sardes: tens nomes de que vives, mas estás morto. Inclusive nós falamos ontem sobre os sinais vitais de uma igreja. Para nós sabermos se a igreja está cumprindo a sua missão, se ela está viva, ela estará cumprindo a sua missão. Então, nós demonstramos aqui no programa ontem, nós concluímos o programa falando sobre isso, né? Se é uma igreja que está viva, ela está atuante. Não basta ter um templo, não basta ter uma membresia, mas é preciso ela estar cumprindo a sua missão. Então, no sentido vertical, a principal tarefa e missão da igreja é amar, adorar, servir a Deus. Essa é a principal missão da igreja: amar, adorar e servir a Deus. Mas no sentido horizontal, no que diz respeito dos deveres para a igreja, para com o mundo, para com a sociedade, a missão da igreja é evangelizar, a missão da igreja é promover meios de crescimento e de edificação, é interceder pela sociedade e promover ações sociais. Isso é o dever, a tarefa da igreja. Se a igreja está na terra e essa igreja não adora a Deus, essa igreja não evangeliza, essa igreja não ensina a palavra de Deus, não promove meios de crescimento, de edificação, se essa igreja não está intercedendo pelo mundo, pela sociedade, cumprindo o seu papel de sacerdócio real, e se essa igreja não está envolvida com o trabalho social, então essa igreja, se não morreu ainda, mas está prestes a morrer, como ocorreu com a igreja de Sardes. Jesus diz: você tem nome de que está vivo. É como se Jesus dissesse assim, para a sociedade, aí vocês existem, existe um templo, existe uma comunidade de cristãos, mas para os olhos de Cristo, aquele que tudo vê, tudo conhece, a igreja já estava morta, não é? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dessa carta e vamos estudar a partir do versículo de número 2. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Então, a primeira recomendação para essa igreja, que tinha o nome, que estava viva, mas que estava morta, é ser vigilante. E você conhece muito bem o significado dessa expressão, tenho certeza disso. Esse termo, ser vigilante, significa vigiar, estar atento, estar alerta, de advertência. Tenha cuidado, seja cauteloso, né? E aí eu quero até ilustrar. Você já deve ter visto, por exemplo, como aqueles vigilantes, isso é uma ilustração, tá? Só para a gente comparar aqui. Aqueles vigilantes, por exemplo, quando descem do carro forte, já percebeu como é que eles descem, não é? Atentos, observando tudo e todos que se aproximam. Por quê? Porque a qualquer momento pode vir um ladrão, pode ter um tiroteio, né? Enfim, ele pode passar um momento de risco a qualquer instante. E na vida espiritual não é diferente. Jesus, em seu sermão profético,
nos seus ensinos, várias vezes Jesus falou sobre a necessidade da vigilância. E é claro que você vai me entender, não é? Não significa dizer que a nossa atitude física será a mesma de um vigilante de um carro forte. Não é nesse sentido, mas é no sentido espiritual. Então, vigiar, estar vigilante, de alerta, de advertência, significa ter cuidado, ser cauteloso. A qualquer momento pode surgir o perigo, a qualquer momento pode vir o tentador, a qualquer momento pode vir uma tentação, um momento de fraqueza, de queda. É isso que Jesus ensina no seu sermão profético. Se você ler o sermão profético, que está no capítulo 24 de Mateus, capítulo 13 de Marcos, capítulo 21 de Lucas, você vai perceber isso. Que depois de Jesus falar sobre os sinais que antecedem a sua vinda, depois de Jesus ensinar sobre a grande tribulação, a sua vinda em glória, Jesus ensinou sobre a necessidade de estarmos vigilantes. A vigilância é uma atitude exigida não só dos crentes lá de Sardes, mas de todo cristão. Por exemplo, veja o que diz Mateus 24 e 42. Diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então Jesus disse, olha, daquele dia e hora ninguém sabe, nós não sabemos. Então nós não podemos negligenciar na fé, na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, porque nós não sabemos quando Cristo vem. Nós precisamos estar pronto, porque Ele pode vir a qualquer momento, Ele pode vir a qualquer instante. Então eu preciso estar vigilante para, no que diz respeito, para com o momento do arrebatamento, da vinda de Cristo. Esteja alerta, esteja vigilante. Veja o que Jesus diz lá em Marcos, no capítulo de número 13, versículos de número 32 em diante. Veja que texto interessante aqui sobre a vigilância. São Marcos capítulo 13, versículos 32 em diante. Ele diz assim: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Eu já expliquei aqui que Jesus estava falando como homem, né? Claro que hoje Jesus sabe o dia da sua vinda, não é? Versículo 33, veja: olhai, vigiai e orai. Veja a necessidade da vigilância, de estar atento, de não negligenciar na vida espiritual, de não viver uma vida desleixada. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. E aqui Jesus diz: olhai, vigiai e orai. Me faz lembrar, não é? Hoje não é tão comum, não. Mas há alguns anos atrás era muito comum nas linhas férreas, né? Hoje, geralmente, as linhas férreas existem, né, viadutos ou pontilhão ou muros que protegem, né, para que as pessoas não sejam vítimas de acidentes com os trens e metrôs. Mas no passado havia uma plaquinha lá dizendo assim: pare, olhe e escute. Se você vai cruzar a linha férrea, você para, você olha dos dois lados, você escuta para ver se está vindo algum trem. E aqui Jesus diz assim: olha, olhai, vigiai e orai. Por que eu devo olhar, vigiar e orar? Porque não sabemos quando chegará o tempo. Nós não sabemos quando Cristo vem. Professor, o que é que eu vou olhar, vigiar e orar? Olhe para os sinais, olhe para os ensinos de Cristo. Tudo nos leva a crer, tudo nos evidencia que Jesus pode voltar a qualquer momento, o cumprimento dos sinais proféticos. Aí ele diz, versículo de número 34, é como se o homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade a seus servos e a cada um a sua obra e mandasse o porteiro que vigiasse. Dissesse ao porteiro: olha, eu dei as ordens aí, eu distribuí tarefas, os meus servos estão trabalhando, e disse ao porteiro: fique vigiando lá. Versículo 35. Vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Nós não sabemos quando ele vai voltar. Uma certeza nós temos. Qual é, professor? Que ele vem. Isso aí ninguém pode negar. Agora não sabemos quando é que ele vem. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou se pela manhã. Ninguém sabe o horário,
se ele vem de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, nós não sabemos. Para quê? Vindo de improviso, não acho dormindo. E é claro aqui que é dormindo no sentido espiritual. É claro que se um cristão autêntico estiver dormindo fisicamente, ele não vai deixar de ser arrebatado por conta disso. É claro que você sabe disso. Mas é no sentido espiritual. Versículo 37. Mais uma vez ele diz, e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Então veja quantas vezes Jesus ensina aqui sobre a necessidade da vigilância. Ainda no capítulo 26, versículo 41, lá do Evangelho escrito por Mateus, que é a ocasião em que Jesus vai com os seus discípulos orar lá no jardim do Getsêmani, se aproximando o dia da crucificação, o dia em que Jesus seria entregue pelos nossos pecados. Aí ele leva consigo Pedro, Tiago e João para orar. E aí o que acontece? Os discípulos vão dormir, talvez cansados fisicamente, né, esgotados fisicamente das viagens. Aí ele diz no versículo 41, vigiai e orai. Jesus ensina sobre a necessidade da vigilância e da oração. Aí ele diz, para que não entreis em tentação. Em outras palavras, para que vocês não caiam, não cedam à tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus ensina mais uma vez aqui sobre a necessidade da vigilância. E eu estive observando até que Paulo, o apóstolo Paulo, quando estava no seu discurso aos anciãos da igreja de Éfeso, lá em Atos capítulo 20, versículo 31, Paulo manda também, Paulo ensina, Paulo exorta aos líderes, aos anciãos da igreja de Éfeso, que também estivessem vigilantes. Que coisa interessante. Então, a vigilância não é só para a membresia, mas até para a liderança também. E eu até diria, e principalmente para a liderança. Atos capítulo 20, versículo 31, ele diz, portanto vigiai, estejam atentos, de alerta, de advertência, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então, o Senhor Jesus, né, em outras palavras, estava dizendo aos crentes de Sardes, se vocês não vigiarem, vocês poderão morrer também. Assim como a cidade ela foi invadida 2 vezes por falta de vigilância. O mesmo poderia acontecer com aqueles crentes se a igreja não vigiasse. A história nos diz que Sardes foi a capital da Lídia no século 7 a.C., viveu o seu tempo de glória, o seu tempo áureo nos dias do rei Creso. Era uma das cidades mais magníficas do mundo desse tempo. Situada lá no alto de uma colina, uma cidade fortificada por uma grande muralha, a cidade se sentia imbatível, intransponível. Imagine, além de estar no alto de uma colina, fortificada por uma grande muralha. E aí, seus habitantes se sentiram orgulhosos, autoconfiantes, pensavam que jamais cairiam nas mãos dos inimigos, mas a história deixa bem claro que aquela cidade orgulhosa, por 2 vezes, caiu nas mãos dos inimigos. No ano 529 a.C., Ciro, rei da Pérsia, cercou a cidade por 14 dias, esperando uma ocasião, esperando uma oportunidade. E quando os soldados de Sardes estavam dormindo, né? Como que diz assim, ele jamais vai conseguir chegar aqui? Aí o que acontece? Ciro entra com os seus soldados por um buraco lá na muralha, o único lugar vulnerável, e dominou a cidade de Sardes. Anos mais tarde, em 218 a.C., foi a vez de Antíoco Epifânio, dominou a cidade da mesma forma. E por que isso ocorreu? Por causa da autoconfiança, da falta de vigilância dos seus habitantes. Eu costumo dizer que a confiança em Deus é uma bênção, quando nós reconhecemos que somos totalmente dependentes de Deus, que sem Ele nós não somos nada, que tudo que temos, tudo que somos vem de Deus. Deixa eu ler aqui o Salmo de número 127, é um salmo bem conhecido, e este salmo ensina exatamente sobre isso. Veja o que o salmista diz,
É um cântico de Salomão. Veja o que o sábio Salomão diz aqui. Estamos falando sobre a confiança em Deus como uma coisa boa, uma virtude, né? Diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Eu vou ser prático. Mesmo que tenha os melhores arquitetos, os melhores engenheiros, os melhores mestres de obra, se Deus não estiver edificando essa casa, se não for Deus, é em vão, é inútil. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não estamos com isso ensinando, você sabe disso, que estamos isentando responsabilidade humana, você sabe disso. Eu não estou aqui de forma alguma desmerecendo o trabalho, o estudo dos arquitetos, dos engenheiros, a experiência dos mestres de obra, não é isso. Claro que cada um deles, cada profissional dentro da sua área tem a sua importância. Mas o que eu estou querendo dizer é que tanto o arquiteto, quanto o engenheiro, quanto o mestre de obra, como aquele servente de pedreiro, devem reconhecer que sem Deus eles não conseguem fazer nada. Então, a confiança em Deus é uma bênção. O arquiteto, o engenheiro, o mestre de obra, o auxiliar, o servente de serviços gerais, reconhecer que eles estão construindo, seja um prédio, uma casa, um edifício, seja lá o que for, mas colocar Deus acima de tudo. Agora, confiança, inclusive deixa eu ler o versículo 2, diz assim, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela. Então, é em vão ter os melhores vigilantes, os melhores métodos de proteção e de segurança, se Deus não guardar, não é? E mais uma vez, eu volto a dizer mais uma vez, não estou desmerecendo o trabalho dos vigilantes, das pessoas que trabalham com segurança, não é isso. Mas é reconhecer. O vigilante está ali, mesmo bem equipado, bem treinado, bem armado, mas reconhecer que ele precisa de Deus. Aí ele diz no versículo 2, é inútil levantar de madrugada e repousar tarde e comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então, a confiança em Deus, esse reconhecimento de que tudo que temos, tudo que somos, provém de Deus, é uma bênção na vida de qualquer pessoa. Não é só cristão, não, é qualquer pessoa. Agora, a autoconfiança é uma tragédia na vida de toda pessoa, cristão ou não cristão. Quando eu está em evidência, eu estudei, porque... Não, isso é uma tragédia na vida de todo cristão. E é por essa razão que Jesus disse, né, aos crentes dessa cidade, ser vigilante. Foi a primeira, né, frase aí, a primeira advertência para uma igreja que estava com o nome de quem estava vivo e estava morto. Jesus disse assim, ser vigilante. Então os cristãos da igreja de Sardes entenderam claramente a mensagem. Você lembra que eu sempre digo isso? Que para nós conhecermos a carta, precisamos conhecer a história da cidade? Então, para uma cidade que foi 2 vezes invadida, tanto por Ciro como Antíoco Epifânio, mesmo uma cidade lá no alto de uma colina, protegida por muros, foi invadida 2 vezes, para essa igreja, Jesus disse, seja vigilante. É como se Jesus estivesse dizendo assim, se vocês não vigiarem, vai acontecer com vocês a mesma coisa que aconteceu com a cidade. E você sabe, diz que o diabo, não é? Está em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha aí a necessidade da vigilância. Aí Jesus diz, ser vigilante, mas o que mais? Vamos para o texto, ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Então, Jesus exorta a igreja a socorrer, a ajudar aqueles que estavam para morrer, aqueles que estavam correndo risco de morte. Eu tive cuidado de ler esse texto em outras versões. Por exemplo, na Nova Almeida Atualizada, o texto diz assim, fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Na Bíblia Viva diz assim, acorde, fortaleça o pouco que resta, até mesmo o que restou está a ponto de morrer. Na Nova Versão Internacional diz assim, esteja atento, fortaleça o que resta
e que estava para morrer. Então, observe que em todas as versões, o que Jesus estava dizendo, esperando do pastor da igreja de Sardes, era que ele fosse socorrer os que estavam morrendo espiritualmente. Já havia muitos crentes mortos, mas outros estavam à beira do abismo. Estava quase à beira da morte. Quando eu estava estudando sobre esse texto, eu lembrei-me, eu gosto de trabalhar assim, de ensinar, fazendo comparações, né? E eu lembrei-me de uma emergência de hospital. E você sabe, vamos ilustrar aqui. Digamos que houve um acidente aí, sei lá, e de repente chegou lá no hospital, muitos feridos, muita gente, e aí, entre aqueles feridos que foram trazidos, quer seja de ambulância, seja lá o que for, digamos que alguns morreram no caminho. E aí, de repente, aqueles médicos, enfermeiros, né, que estavam de plantão, de repente, chega lá naquela emergência do hospital uma multidão de feridos. E entre os feridos chegaram alguns mortos, que quando foram lá observar já estava morto. E não precisa nem ser doutor, não precisa ser médico ou enfermeiro para saber o que eu vou dizer. É claro que a prioridade no atendimento é quem está morrendo. Quais são os mais graves? Quais são aqueles que estão correndo risco de morte? E é claro que toda a atenção dos médicos, dos enfermeiros, da equipe de saúde, vai ser para aqueles que estão mais graves. Não adianta agora, vamos cuidar de quem morreu, para saber o funeral, fazer... Não, esse não é o mais importante agora. O mais importante são os feridos, porque se nós não cuidarmos dos feridos, eles vão morrer. Então eu posso dizer, né, voltando para o texto, que essa expressão que Jesus disse assim, confirma, significa, não é confirmar a morte, mas confirmar a fé. Vamos voltar para o texto mais uma vez, só para a gente acompanhar o raciocínio, ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Mas não é confirmar a sua morte, não é? Não, é confirmar a fé. E isso é um exemplo bíblico. Você que assiste o programa sabe disso. Que eu já disse aqui, eu vou dizer mais uma vez. Paulo foi, depois de Jesus Cristo, o maior homem que já pisou nessa terra. Ninguém, na minha opinião, talvez você tenha outra diferente, né? Mas ninguém trouxe tantos benefícios para a humanidade depois de Cristo, a não ser o apóstolo Paulo. Aquele homem, né, que era um fariseu, zeloso pela lei de Deus, perseguia os cristãos, porque ainda não havia se convertido, mas quando teve um encontro com Cristo, no caminho de Damasco, teve uma vida totalmente transformada e voltada para as coisas de Deus. Realizou 3 grandes viagens missionárias, na realidade teve 4, né? Mas a 4ª foi uma viagem para Roma, então viagens missionárias foram 3, evangelizou pela Europa, Ásia e África, várias cidades. É incontável o número de almas que Paulo ganhou para Cristo, pregando o Evangelho. Eu gosto de falar desse homem de Deus. Mas que coisa interessante, é que Paulo não visava apenas as almas que precisavam ser salvas, precisavam ser alcançadas pela mensagem do Evangelho. Paulo se preocupava em cuidar de quem havia se convertido. Eu vou ler aqui alguns versículos para você confirmar comigo. Anote aí, por favor. Atos capítulo 14, versículo 22. Veja o que diz. Deixa eu ler o versículo de número 21, é melhor. Atos capítulo 14, versículos 21 e 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, pregou o evangelho, fez muitos discípulos. Aí diz assim, voltaram para onde? Listra, Icônio e Antioquia. Para quê? Para confirmar o ânimo dos discípulos
exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Que coisa interessante. Paulo, como um grande pregador do evangelho, um apóstolo, querendo evangelizar cada vez mais, ganhar mais almas, mas vez por outra diz assim, vamos voltar lá, vamos ver como é que os nossos irmãos estão, vamos visitá-los. Veja o que diz ainda, Atos capítulo 15, versículo 36, diz assim, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Ainda no capítulo 18, versículo de número 23, capítulo 18, versículo 23, diz assim, e estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Então isso nos ensina, Paulo está nos ensinando isso, que a missão da igreja não é apenas pregar, evangelizar, ganhar almas, mas também cuidar, visitar, confirmar a fé dos novos crentes, ir em busca dos soldados feridos, dos cristãos que estão frios, que estão desanimados. Não adianta a igreja querer ganhar o mundo, se não está cuidando dos feridos dentro de casa, dentro da própria igreja. Há uma frase triste, porém verdadeira, que diz assim, a igreja é o único exército do mundo que deixa os soldados feridos para trás. É muito triste, é muito lamentável isso, mas isso é uma verdade, isso é uma realidade. A igreja é o único exército do mundo que deixa os soldados feridos para trás. Milhares de pessoas no mundo inteiro, não estou falando aqui de uma denominação A ou B, eu estou falando do mundo inteiro, eu estou falando no sentido geral. Milhares de pessoas poderiam estar ativas, louvando a Deus, pregando o evangelho, salvando vidas, ensinando a palavra de Deus, mas estão simplesmente abandonadas, entregues ao inimigo, entregues a Satanás. É com muito temor, é muito tremor que eu quero fazer aqui algumas perguntas. Com muito temor, mas na autoridade do Espírito Santo eu quero fazer algumas perguntas. Você que é professor de escola dominical, você sabe que tem uma cadernetazinha lá na sua sala para você fazer a chamada, correto? E você sabe que o objetivo daquela caderneta não é apenas para dizer quantas pessoas foram, mas acima de tudo dizer quem não está indo, quem não está frequentando a escola. Então você que é professor da escola dominical, você faz a chamada no domingo e você percebeu que há 2 domingos, 3 domingos, um mês, que seu aluno ou sua aluna não foi. Pergunto eu, o que é que você tem feito? Você já ligou? Você fez uma visita? Você procurou saber o que está acontecendo com ele ou com ela? Bem, talvez seja uma pessoa idosa e por uma questão de segurança, né, está em casa, está evitando ir ao templo porque é uma idade de risco, mas pelo menos fazer uma ligação. Você que lidera um grupo de evangelismo na sua igreja, seja lá qual for, um grupo de evangelismo, a sua missão é pregar o evangelho. Eu pergunto, e aqueles componentes que por alguma razão deixaram de evangelizar? Você já ligou para eles? Você já procurou saber o que estava acontecendo? Você já perguntou qual é o motivo pelo qual aquele irmão ou aquela irmã deixou de sair a campo, deixou de pregar o evangelho? Você que é líder de um grupo de oração, de intercessão, e você está percebendo que alguns ou algumas componentes do seu grupo deixaram de ir, deixaram de se reunir no ensaio, na oração, no círculo de oração. Você já ligou para ele? Você já mandou pelo menos uma mensagem no WhatsApp? Você já procurou saber o que está acontecendo? Você que é professor de jovens, de adolescentes, e você percebeu que alguns jovens, alguns adolescentes já não estão mais ativos, já não estão mais presentes nos ensaios, nos estudos bíblicos. Você já teve o cuidado de reunir 2 ou 3 para ir lá na casa dele, na casa dela, saber o que é que está acontecendo, o que é que ele e a jovem, por qual motivo deixaram de ir à igreja?
a missão da igreja não é apenas ganhar almas. Eu diria que no sentido horizontal esta é a principal tarefa. Mas Paulo nos ensina isso. Paulo nos ensina que nós devemos não apenas pregar o evangelho, não apenas ir em busca das almas, dos pecadores, mas acima de tudo tornar, voltar, visitar os nossos irmãos, confirmar a fé, saber como eles estão. E é missão nossa, é dever nosso, e em busca dos soldados feridos. Nós falamos tanto de guerra, que nós estamos numa guerra, que nós estamos numa batalha, que nós somos soldados de Cristo, e nós temos essa incumbência, essa missão, essa responsabilidade de buscar os soldados feridos. Eu já tive a oportunidade de assistir a alguns filmes de guerra, não vou dizer nome aqui, título para não fazer propaganda, mas alguns deles marcaram a minha vida, porque nós podemos extrair muitas lições daquele filme para a nossa vida espiritual. E uma das principais lições que aqueles filmes de guerra, mesmo que sejam filmes hollywoodianos, eles nos deixam, é que os soldados trazem os feridos. Às vezes sem uma perna, às vezes sem um braço, às vezes estilhaçado pelas balas, mas os soldados trazem para o acampamento, para que ele seja cuidado, para que aquela equipe de médicos possa cuidar. E mesmo que ele perca um braço ou uma perna, mas que ele não seja morto, que ele não fique lá no campo de batalha. É por isso que Jesus disse que o pastor, que a igreja de Sardes deveria confirmar aqueles que estavam para morrer. Uma outra lição que nós aprendemos nesse texto é que a igreja não estava morta por completo. Sempre houve e sempre haverá um remanescente fiel. Observe aí, nós podemos ver isso nas cartas do Apocalipse. Veja, capítulo 2, versículo 6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, que eu também aborreço. Então, lá em Éfeso, havia crentes que não estavam seguindo as obras, praticando as obras dos nicolaítas. Capítulo 2, versículo 13, Jesus diz à igreja de Pérgamo: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Havia lá em Pérgamo crentes fiéis, sinceros. Versículo 24, capítulo 2, versículo 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina. Que doutrina era essa? Que era exatamente as doutrinas heréticas. Então, sempre existe um remanescente fiel. Então, esses que estavam... Vamos voltar ao texto, por favor? Vamos. Esses que estavam para morrer, eram exatamente aqueles que eram crentes, mas que estavam precisando de um avivamento, de um despertamento. E por qual motivo Jesus diz que a igreja deveria confirmar o restante que estava para morrer? Porque caso a igreja não fosse em busca deles, caso a igreja não fosse buscar os soldados feridos, aqueles que estavam frios espiritualmente, aqueles que por alguma razão esfriaram na fé, com certeza eles iriam morrer como os demais membros que já estavam mortos daquela igreja. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos dentro de instantes para responder algumas perguntas que foram enviadas para nós através do WhatsApp do programa. Até já.